Vamos aprender a trabalhar com números aleatórios na linguagem C. Para trabalhar com números aleatórios na linguagem C, temos que fazer o include da biblioteca stdlib. Nessa biblioteca, vamos encontrar a função sRange, a função range e a constante rangeMax. Vamos declarar aqui uma variável inteira, x, e vamos fazer que x receba um valor da função range. E vamos imprimir esse valor. Essa função range vai retornar o valor entre 0 e o valor da constante rangeMax. Qual o valor dessa constante rangeMax? Algo em torno de 2 bilhões. Vamos imprimir para ter certeza. Aqui, o valor em torno de 2 bilhões. Então, quando queremos gerar um número aleatório, usamos a função range, que vai gerar um valor entre 0 e 2 bilhões aproximadamente, de forma aleatória. Ou melhor, de forma pseudo-aleatória, porque o computador não é capaz de gerar números aleatórios. Ele é uma máquina determinística. Na verdade, ele usa uma série de funções matemáticas para gerar uma distribuição linear entre valores ordenados aleatoriamente. Mas esses valores não podem ser considerados aleatórios porque existe uma função de formação, ou seja, a partir do mesmo ponto de partida, ele gera sempre os mesmos números, então não são aleatórios de verdade. Por exemplo, se eu executar esse comando de novo, ele vai gerar o mesmo número aleatório, no caso aqui foi esse número aqui de 1 bilhão e 800. E aí entra a função sRange. A função sRange deve ser chamada no início do código uma única vez, sRange. Essa função determina a semente aleatória, a semente que será usada para gerar essa sequência de números pseudo-aleatórios. Aqui você pode colocar um número inteiro qualquer. Inicialmente vou colocar o número 7. E esse número vai ser a nossa semente. Vamos fazer aqui o seguinte teste. Vou realizar um for do i variando de 0 até 10, um for de 0 até 9, são 10 valores. Vou escolher um número aleatório e vou imprimir esse número aleatório na tela. Vamos executar. Então eu gerei aqui uma sequência de 10 números aleatórios. Essa sequência é determinada por essa semente, 7. Sempre que essa semente for 7, ele vai gerar sempre a mesma sequência. Não importa quantas vezes eu execute esse programa, sempre será a mesma sequência. Se eu alterar essa semente, colocar uma semente aqui diferente, por exemplo, 123, ele vai gerar uma sequência diferente. Observe que a sequência gerada agora foi diferente. Mas se eu executar de novo, ele vai partir a executar sempre a mesma sequência. Ou seja, ele não estão gerando números aleatórios de verdade, são números pseudo-aleatórios. Se a função range gera valores entre 0 e 2 bilhões aproximadamente, como podemos adequar isso ao que queremos? Por exemplo, se eu quiser valores aleatórios entre 0 e 60, como eu posso adequar isso? A melhor forma de adequar é usando a função resto da divisão, ou a função mod. No caso aqui, eu vou fazer o resto da divisão por 60. Isso vai fazer com que essa função passe a gerar valores distribuídos de forma linear entre 0 e 59, que são os possíveis resultados do resto da divisão por 60. Vou executar. Agora nós temos valores entre 0 e 59. Se eu quiser gerar valores entre 1 e 60, basta eu somar mais 1 aqui. E aqui eu vou gerar valores entre 1 e 60. E se eu quiser gerar 6 valores, eu vou alterar aqui. Em vez de gerar 10 valores, eu vou gerar 6 valores. E aqui eu tenho 6 valores aleatórios entre 1 e 60. Repare que nada impede que tenhamos valores repetidos. Por exemplo, aqui o 54 saiu 2 vezes. E não adianta executar de novo, porque a partir da mesma semente ele vai sempre gerar o mesmo valor. Então o que nós podemos fazer é arbitrariamente trocar essa semente por um novo valor e executar de novo. Por exemplo, agora o 29 saiu 2 vezes. Agora nós tivemos uma sequência de 6 números totalmente diferentes. Fica aqui a sugestão para jogar na Mega Sena. 45, 38, 47, 35, 57, 50. A função sRange é importante em 2 motivos. Primeiro, quando estamos desenvolvendo um código que usa números aleatórios, é importante nós determinarmos a semente aleatória. Para quê? Para que esse código vire determinístico e nós possamos detectar erros. Se cada vez que a gente executar o código executar de forma diferente, fica muito mais difícil encontrar um erro. Então nós determinamos uma semente qualquer e executamos sempre com a mesma semente, ou seja, o código vai sempre se comportar da mesma forma. Assim fica mais fácil de encontrar um erro. Uma vez que a gente encerrou o desenvolvimento do código, a gente vai querer que esse programa realmente gere resultados diferentes cada vez que a gente executar. O que não está acontecendo aqui no caso. Cada vez que eu executo, é sempre o mesmo resultado. Para fazer isso, vamos usar o uso de mais uma biblioteca, a biblioteca Time. Vou colocar aqui include time.h. A biblioteca Time
das funções relacionadas ao relógio do computador. E aqui na função sRange, na função que determina a semente da função aleatória, vamos usar a função time e passar como parâmetro o parâmetro null, todo maiúsculo, null. Essa função time vai retornar um inteiro correspondente à hora do relógio do computador. Ou seja, cada momento diferente que você executar vai ser uma semente diferente que vai gerar uma sequência de execução diferente. Por exemplo, vamos executar, ele gerou essa sequência. Se executarmos de novo, vai gerar uma sequência diferente. Se executarmos de novo, uma sequência diferente. Se executarmos duas vezes bem rápido, talvez conseguimos ter a mesma sequência, porque ele ainda não atualizou o tempo do relógio. Mas em execuções em tempo espaçado, vamos ter resultados diferentes. E se nós quisermos obter um valor real, não um valor inteiro, aleatório? Podemos fazer o seguinte: vamos ter aqui a nossa variável x e não vai ser mais uma variável inteira, vai ser um double. Nós queremos atribuir o valor pseudo-aleatório para essa variável x. Geralmente, quando trabalhamos com volumes aleatórios em double, trabalhamos com valores entre 0 e 1. Então, fazemos x, receber range. Como o range vai gerar um valor entre 0 e max range, eu divido isso por range max. Acontece que range é um número inteiro e range max também é um número inteiro. Ou seja, a divisão aplicada aqui seria a divisão inteira. Isso aqui sempre daria 0. Então, nós temos que obrigar a um desses dois deixar de ser inteiro. Como são funções e constantes, eu não posso fazer aquele truque de botar o ponto zero, não faz sentido. Então eu posso fazer isso através do que chamamos de cast, que é colocar um parênteses e colocar aqui um tiro. Isso aqui informa o compilador que momentaneamente eu quero interpretar essa função ou esse valor como um double, apenas momentaneamente. Nesse caso, ele vai aplicar a divisão real. E agora nós podemos imprimir esse valor de x. Printf percentual LF, o valor de x. Agora nós temos o valor 0.27. Ou seja, essa função desta forma vai gerar valores aleatórios entre 0 e 1 distribuídos de forma linear.